Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom, Mônica? Tudo bem, graças a Deus. E aquela gripezinha, aquela tosse? Foi uma tosse, né, que me pegou de jeito. Ela ainda tá aí meio rondando, mas já tá melhor. Na semana passada não tinha condições de falar. Não, e tosse é assim, quando você vai, está em algum lugar, em algum local fechado, está no ar, aí ela gosta de aparecer. Tosse é uma pessoa, aparecida. Né? Isso, é metida. Ela é muito metida. Né? Ainda mais, já pensou, se eu venho aqui, ela vai falar, nossa, no ar ainda. É verdade. E hoje vamos a falar sobre... erros. É difícil de lidar com os erros. Quem não erra? É verdade. Né? Porque o que eu tenho observado é assim, as pessoas, é assim, né? São dois segmentos. Uns que erram e não se incomodam de errar e errar e errar sempre a mesma coisa, ainda não tem a mínima criatividade, não é? Porque eu acho que você errou uma vez uma coisa, viu que errou, erra diferente na próxima vez. Use sua criatividade, né? Sua imaginação, cometa erros diferentes, né? Mas tem gente que não tá nem aí, né? Erra sempre a mesma coisa, continua errando, nem liga. E outras pessoas que erram, como todo mundo erra, e ficam se autoflagelando, se culpando, se sentindo péssimos porque erraram. Mas, gente, quem não erra? Todo mundo erra. Né? O erro é uma tentativa de acerto, na realidade. Então, quer dizer, se você não erra, você nem tenta. Porque se nós soubéssemos tudo, eu acho que a gente não estava aqui. A gente estava com a asinha tocando harpa. Lá no céu. Se nós estamos aqui, nós estamos aprendizado, em evolução, e algumas coisas, até se a gente prestar atenção na intuição, a gente consegue até ter uma sensação, se deve ou não. E nós devemos seguir essa sensação, eu acho. É importante, em certos momentos, seguir o que você está... Uma intuição de falar, olha, não vai que vai dar errado. Não é? Porque às vezes parece ter uma vozinha, né, que fala, não. Tem muito isso de um que fica falando vai, né? Mas agora a gente bem tem o mal ali no então é como aqueles desenhinhos, agora eu não sei se ainda tem, mas quando eu era criança, eu fui um dia, e tem uma parte minha que ainda graças a Deus, aqueles desenhinhos que tinha, né, o personagem do desenho tinha o diabinho e o anjinho, um em cada ombro. Então eu acho assim, aí entra bom senso, porque as coisas que nós temos vontade de fazer, elas trazem já em si, né, vamos dizer assim, a mensagem se aquilo é bom ou não, se é positivo ou não, se será produtivo ou não. E no nosso discernimento, nós podemos dar uma avaliada básica e, na dúvida, a gente pode ouvir essa vozinha, né, que nos aconselhe com bom senso. Analisando todos os lados bons e ruins. Então, a questão é a seguinte, muita gente é craque de apontar o erro do outro, né? Aquele imagina? Olha, tá bom, você não erra, então. E muitas vezes essa pessoa, quando erra, ela se acaba, né? Ela fica péssima. Exato. Porque ela não admite errar. Só que não existe isso. Todo mundo erra. Nós erramos na tentativa. Então, eu acho que a questão é a seguinte, a questão não é errar, a questão é aprender com o erro. Eu acho até erro uma palavra pesada, né? Erro, porque ela traz aquela carga, nossa, errado, que horror. Mas, tudo bem, não deu certo a sua tentativa, experimente de outra forma, tente outra coisa, tente de forma diferente, mas não se paralise, porque às vezes as coisas estão dando errado, que a gente fala, gente, está dando até, já comentei uma vez sobre isso, mas o que eu digo é assim, às vezes a pessoa, ela é tão crítica consigo mesma que ela para. Sim. Porque a sensação que ela tem que ela está errando, por isso as coisas não estão fluindo do jeito que ela espera, ela acha que a culpa é dela. E eu sempre digo que eu acredito que culpa não existe, existe responsabilidade. Culpa, uma vez uma moça me esclareceu que juridicamente culpa é intenção de prejudicar alguém, isso é culpa. Então, se eu quiser prejudicar e fizer alguma coisa
para o seu prejuízo, então eu tenho culpa. Mas no nosso caso, a maior parte das vezes é responsabilidade. Você não avaliou direito, você não parou para pensar, ou então você pensou e tentou e não deu certo, paciência. E muitas vezes as coisas não estão indo e a pessoa nem está errando. Ela tá tentando, mas cansa. Então, para um pouco e tenta de novo. Se não der certo, tenta de novo. E se não der certo, tenta de novo. Só que vai tentando coisa diferente, né? Tentando de maneiras diferentes. Né, eu acho assim, o que eu quero abordar aqui assim, é o fato de quando a gente erra, a gente fica mal porque errou, sem que haja aprendizado. Porque a gente fica mal, isso não tem como. A gente fica mal, tá? Eu vi que errei, nossa, fiquei triste, fiquei com raiva, fiquei para baixo. Normal, natural. Né? Uma reação natural da gente. Porque, lógico, a gente quer acertar. A questão é, tudo bem, não foi bom, não foi legal, não funcionou. O que você aprendeu com isso? Então, para e pensa, não, aprendi tal coisa. Aprendi que assim não dá certo, já é um bom aprendizado. Então, não vou fazer de novo desta forma. Sim. Vou tentar diferente. Não vou por esse caminho. Então, o erro, ele serve para isso. Senão, nada que... tudo que existe no universo tem uma intenção positiva. Não existe nada negativo 100%. Nós atribuímos, nós qualificamos as coisas. Então, o erro, ele tem a sua intenção positiva, que é a gente parar e falar, pô, se não deu por aqui, então vou por ali. Ele só está avisando você que não é assim. Então, ele é bom, ele não é ruim. Agora, o que não adianta, por exemplo, muita gente não se permite errar. Quando erra, fica muito mal e fica apontando o erro dos outros, porque quando eu ponho você para baixo, você fica no meu nível. Ah, tem muito disso. É uma coisa da humanidade. Isso a gente precisa prestar atenção para não fazer, porque nós temos essa tendência, isso é intrínseco nosso. Raríssimas pessoas não têm isso, em variados níveis. Tem gente que é 90%, tá toda hora criticando todo mundo, achando defeito em todo mundo, reclamando de tudo. Outras pessoas é mais sutil, mas a gente tem essa tendência de... Não, mas o outro também não. Todo mundo erra, todo mundo acerta. Uns mais, outros menos. Um aprendizado mais, vamos dizer, mais modo hard, né? E outros mais leve, mas está todo mundo aprendendo aqui. Então, você quer que se você deseja que quando você erre, você receba, você tenha compreensão, generosidade daqueles envolvidos na situação, você primeiro tem que oferecer isso. Sim. Certo? Alheio à religião, mas citando uma passagem que todo mundo conhece, é o atire a primeira pedra. Todo mundo erra, todo mundo se equivoca, todo mundo faz uma bobagem de vez em quando. Nem sempre é intencional. Antes de julgar que o outro fez intencionalmente, ficar apontando e falando, pare para pensar quantas vezes você necessitou da compreensão alheia num momento que você errou. Sim, porque é muito... e é aquela situação, né? Quando você começa a apontar muito o erro das outras pessoas, as outras pessoas têm toda a liberdade de também apontar quando você erra, de julgar você. É uma rua de duas mãos. Exato. Né? Então, se você não quer também ser julgado, ser criticado, então não aponte os erros. Não é? Permita que o outro também tenha o seu aprendizado no seu ritmo, porque tem gente que erra muito. Você quer fazer uma crítica? Ouça primeiro e faça uma crítica construtiva. Exatamente. Não, algumas pessoas criticam e depois... Mas não fazem nada para ajudar. E depois vai ouvir a pessoa para saber o porquê aconteceu aquilo. E o outro lado, que é a pessoa que não se permite errar. Isso aí. Não existe a gente não errar nunca. Não tem. Ninguém, por mais que você conheça, por mais que você saiba, por mais que... Uma hora existe algum erro. E isso é produtivo, porque isso mostra aonde você precisa aprender ainda. Porque nós estamos em aprendizado constante. Não é porque eu já aprendi, vamos supor, matemática, que eu não preciso aprender geografia. Eu sou ótima em matemática, geografia eu não sou boa, então vou ter que aprender. Então, lá um momento, a geografia vai me chamar atenção.
colocando Sim. figurativamente. Então, na vida, é a mesma coisa. Agora, se eu sou muito rígida comigo, eu tendo a ser rígida com os outros. E também tem aqueles que são rígidos consigo mesmo e muito complacentes com os outros. Tem. Por que não ser complacente consigo mesmo também? Sabe, é tudo uma questão de equilíbrio. É tudo uma questão de bom senso. Primeiro, a gente quer errar? Não. Eu não quero, você não quer, ninguém quer errar. Todo mundo só quer acertar. Todo mundo só acerta? Não. Então, qual é a lógica de eu ficar apontando os erros dos outros o tempo todo ou ficar me crucificando porque eu erro ou porque eu errei? Ai, mas foi sem querer, ai, mas agora eu não sei como é que eu faço. Foi por querer? Não. Então, isso já tira uma carga. Tá? É. Já dá uma aliviada. Não foi porque não foi intencional, já tira uma carga. Por quê? Ah, porque eu não pensei. Então, pense da próxima vez. Ah, eu pensei, achei que era a melhor coisa. Eu falei, então você fez o seu melhor? Então... É olhar o outro lado das situações, né? Sabe? E até o lado positivo de cada situação, não é, Mônica? É a que consciência. Porque às vezes a pessoa só vê o lado negativo, o lado ruim daquela situação. Então, tudo que acontece na nossa vida é benéfico. Nem sempre é agradável, mas é benéfico. Então, vamos tirar o que tiver de bom naquela situação, naquele evento, vamos aproveitar e vamos nos liberar. Porque não adianta nada eu ficar me crucificando porque eu errei, se eu fizer de novo a mesma coisa. Ou se eu me paralisar e não fizer nada. Então, qual é a intenção? Entendeu? O que eu ganhei? Não ganhei nada com isso. Ontem eu estava conversando com alguns amigos falando exatamente disso, da pessoa errar, cometer os mesmos erros, não aprender nada com o erro do passado, tem que tirar alguma coisa. E ainda nós podemos exercitar nossa inteligência de uma outra forma, que é observando o erro alheio e não fazendo a mesma coisa. Exato, eu tenho muito essa fala, eu comento que eu aprendi muito com uma outra emissora. Quais outras emissoras que eu passei, algumas outras, que eu aprendi muito. Tudo que eu não deveria fazer no jornalismo eu aprendi. Mas é verdade, você observa, fulano fez, tu vai lá faz igual. Exato. Então, me fala. Então, é o seguinte, isso acontece muito na família, né? Porque pai e mãe, chega uma determinada época da vida que pai e mãe não sabem nada. Né? Porque, de certa forma, é uma forma de até romper o cordão umbilical, né? Porque depois a gente volta e vê que eles sabiam. Eles né? sabiam de tudo. Realmente eles entendiam, mas tudo bem. Mas então, dependendo da forma como isso é colocado para os jovens, eles escutam a gente. Então, a gente pode oferecer para ele e falar, olha, uma vez eu fiz isso assim, não funcionou. Você quer fazer, você pode fazer. Mas, olha, se ele for esperto, se ele, né, ele vai olhar e falar, pô, não funcionou, eu acho que também não, então eu vou tentar de uma outra forma. Porque até se ele errar, ele pode falar, não, aquele jeito que você falou para não fazer, eu não fiz, eu fiz de outro jeito, tudo bem que não deu certo. Mas pelo menos eu fui criativo. Exato. Não errei um erro que já foi errado antes, né? Então, eu acho assim, é importante a gente exercer a benevolência, a compreensão, a complacência com os outros e conosco. Que não adianta só um lado. Errar, vai errar. Até morrer, nós vamos errar. E Deus sabe se depois também não vamos, né? Mas enquanto nós estamos aqui, não tem jeito. Por mais que mas aquela pessoa é tão... E às vezes a gente se decepciona, né? Quando uma pessoa que a gente não esperava erra. Sim. E aí a pessoa erra, a gente, não quero mais, você viu o que aconteceu? Não esperava aquilo. Gente, esta pessoa também erra. A gente entra em outro tema, né? Que nós já debatemos aqui, a questão do perdão, né? E você deve também... Não, é uma questão de bom senso. Não é porque a pessoa tem sabedoria, tem experiência, é mais velho, ou costuma exercitar seu bom senso, então é uma pessoa ponderada, que um dia ou outro ela não vai errar. Ela vai errar, ela tem o direito de errar. E assim como a pessoa que erra demais, também uma hora vai acertar. Né? Você fala, nossa, sabe o que eu me surpreendi com o fulano? Tu viu que ele deu uma bola dentro? Sabe? Porque o cara só dá bola fora. Não, mas é assim que a dinâmica da vida é essa. Nós estamos aqui para aprender. Então nós vamos errar, nós vamos acertar. Quando a gente acertar, ótimo. Quando a gente errar, a gente aprende com o erro e tenta de novo diferente. O importante, ao meu ver, é primeiro,
Não ficar se crucificando porque errou, não ser rígido demais consigo mesmo. Não ser rígido demais com os outros. E não se paralisar diante do erro. Porque muitas vezes a gente se traumatiza tanto com o erro... Que trava, né? Que a gente trava. E aí quem é prejudicado? Pessoa. Né? Nós somos prejudicados. Vale a pena? Não. Então é o seguinte, tudo bem, cansou, porque às vezes a pessoa fala, cansei. Carlos, cansei. Eu tento, nada e funciona. Nada. Cada vez que eu acho, agora acertei, não. Errei de novo. Entendeu? Cansei, não vou fazer nada. Não, tudo bem, cansou, descansa. É válido. Né? Quando você está caminhando... Carrega as baterias novamente. Né? Cansei, então para um pouco, dá um tempo, para de pensar até, eu preciso fazer, eu preciso resolver. Não, fala, essa semana não preciso nada. Eu não vou pensar, eu vou só viver. Se eu tenho que trabalhar, eu vou trabalho, se eu tenho que comer, vou e como, vou e durmo. Não vou ficar pensando o que eu tenho que fazer para pôr as coisas em ordem. Essa semana eu vou só viver. Dá aquela pausa, aquilo abaixa a poeira, senta, depois você retoma. Recarregou as baterias. Exatamente. Então, se dá um tempo para você mesmo, porque nós temos essa tendência de ser muito amigos dos outros. E nós não. Boa. Não é? Mas é verdade. Você é meu amigo, então não, vai dar certo, você vai conseguir. Quando chega a minha vez, eu fico lá com o chicotinho. Martirizando. Como que eu não posso? Eu tenho que. Como que. Sabe? Mas com o outro não. O outro chega com problema, eu falo, tenha paciência, a coisa vai funcionar, as coisas dão certo, tudo tem seu tempo, né? É assim mesmo. Consolo, conforto, quer dar uma volta, quer sair, quer desabafar. Né? Eu vou ser solidária com você. Quando chega a minha vez, eu não sou solidária comigo. É dura, né? Crítica. Né? E adianta? Não, piora. Então é o seguinte, eu gosto de errar? Não. Mas se eu errar, errei. E se eu tiver que assumir que eu errei, eu assumo. E se eu tiver que falar com alguém, porque alguém esteve envolvido, olha, sinto muito. Maravilha. É a mensagem que você deixa hoje. Errar é bom. Não é para errar de propósito. Mas tire o lado positivo. Quando acontecer, quando errar, não se paralise, não se mortifique, não é? Pare, pense, fala o que eu posso tirar de bom disso? Que conclusões, né? Como eu posso fazer, já que eu vi que assim não dá? Tentar outras formas. Olhe sempre o lado positivo das coisas, porque existe. Eu sempre digo, a gente tem muita coisa desagradável na vida, que é difícil de lidar, que é chato. Mas tudo tem uma intenção positiva, porque o universo, ele vive em prol ele age em prol da nossa evolução. Então, toda experiência que acontece na nossa vida é em prol da nossa evolução. E nós mesmos geramos muitas experiências por necessidade da nossa evolução. Sim. A gente fala assim, não, mas eu vinha tão bem, né? Agora me acontece isso. Porque você já tem capacidade de lidar com isso. Você já amadureceu o suficiente para lidar com essa experiência. Então, aquilo você mostra para você. Fala, olha, eu tô aqui, como é que você vai fazer agora? Então, ao invés de você se sentir fraco diante de uma dificuldade, sinta-se forte, porque se ela se mostrou para você, é porque você pode lidar com ela. Tá bom? Uma boa semana a todos e até semana que vem.